Boa Tudo bem, noite, Joyce? tudo bem? Tudo bem. Da minha quarentena para sua quarentena. Né? Ah, Letícia, muito obrigado por você participar do evento conosco, tá? Te Eu agradeço que agradeço o bastante. convite. Eu agradeço bastante porque eu sei o tanto que é apertada a sua agenda lá na Puntum, né? Correria de consultoria, mas para os nossos parceiros importantes, a gente sempre consegue algum tempo na agenda, com certeza. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você. Muito bem. Letícia, conta um pouquinho aqui pra gente da sua história. A Letícia Oliveira fala um pouquinho sobre a sua trajetória e conta um pouquinho do Grupo Adeco, a sua trajetória no Grupo Adeco. Maravilha. Bom, na verdade, eu jogava vôlei quando eu era mais nova, para quem não me conhece. Então, eu fui uma estudante atleta. Então, por 11 anos da minha vida, eu fiquei inserida nesse ambiente esportivo. E eu brinco que eu caí de paraquedas no RH, né? Então, assim que eu me formei, eu sou formada em economia, comecei a buscar meu primeiro emprego. Então, é sempre aquela primeira ansiedade. E consegui uma oportunidade no Grupo Adeco, que é uma multinacional, a gente está presente em mais de 60 países, que foi uma porta de entrada e foi a maior escola que eu tive na minha vida hoje, foi a Adeco. Então, eu sou extremamente grata, né, pela empresa e por todas as pessoas que me ajudaram nessa trajetória. Passei tanto na parte administrativa, como parte de vendas, parte de operação. Então, eu acabei assumindo alguns cargos ao longo dessa minha jornada dentro da Adeco. E hoje eu fico à frente da nossa unidade de RPO, né? Para quem não conhece, que está aqui nos assistindo, é o Recruitment Process Outsourcing, né? Que é o outsourcing desse processo de recrutamento, a terceirização deste processo. Então, hoje eu fico à frente tanto da parte da venda, mas também na parte da entrega, que é onde eu realmente encontrei aqui o meu amor, que é a parte de recrutamento e seleção. Então, essa foi a minha caída de paraquedas aqui dentro desse mundo de RH, e a minha trajetória dentro do grupo. E hoje o grupo, então, muitas pessoas falam, mas é o grupo Adeco, o que é a Pontum? Então, hoje a Pontum é uma das marcas do grupo Adeco. Então, para quem não conhece o grupo, hoje aqui na América Latina nós temos 4 grandes marcas, Kelly Hatch Harrison, né, a LHH, para quem conhece um pouco mais aqui do mundo de recrutamento e seleção, a Spring Professional, a Adeco Vermelhinha e também a Pontoon Solutions, que é a marca que eu trago para o Brasil, que é focada em um desses nossos produtos também. Então, hoje, esse é um pouquinho mais do contexto da empresa, aqui na América Latina, presente em 8 países também. Então, é uma estrutura bem bacana. E é legal você ter tido essa história, porque você consegue conhecer realmente a operação, o dia a dia, né? Você consegue ter uma visão mais ampla e estratégica do negócio. Exatamente, exatamente. Então, você sabe o que passa em todas as frentes da empresa para quando você, né, quando você consegue ter essa visão mais holística do processo. Então, é bem bacana. Dá uma visibilidade, você começa a olhar com outros olhos para o que acontece no dia a dia. Legal. E Letícia, conta pra gente como que era o cenário antes pandemia, né? Eu vou fazer essa pergunta porque é importante contextualizar para as pessoas como que era o cenário antes e como foi o cenário com o Covid, com essa paralisação, atuando numa empresa de consultoria que presta serviço para outras empresas. Quando as empresas param, o que a consultoria faz, né? Como que faz isso caminhar. Então, conta pra gente como que era o cenário depois para as pessoas poderem se contextualizar. Maravilha. Bom, antes acho que todos aqui já participamos de pelo menos um processo seletivo, né? Então, era um padrão muito grande de me aplico numa vaga online, me aplico em alguns testes, faço uma entrevista com RH, depois eu vou para uma entrevista com o gestor, sempre de forma presencial. Às vezes até mesmo essa aplicação de teste era feita de forma presencial. A gente vinha vendo algumas empresas já passando pela transformação digital, então indo para um modelo híbrido de atendimento, onde a gente via, às vezes, uma das entrevistas de forma online e a final de forma presencial, algumas aplicações de testes online, mas era uma coisa, eu acho que um pouco mais tímida, dependendo do cliente, às vezes era 100% ainda de forma presencial. Então, esse foi o nosso cenário pré-pandemia. Só que a Adeco já trabalhava inclusive com o Job Convo, né? Então a gente já usava parte de inteligência artificial,
entrevistas vídeo, aplicação de testes online. Então, a gente já tinha uma gama grande de tecnologias para dar suporte e que a gente sempre acabou usando, mas de formas muito mais pontuais, de uma forma, né, mais tímida, vamos colocar assim. Quando começou o Covid, a primeira opção de todas as empresas foi: vamos parar de contratar. Ah, não, mas calma, tem toda a parte de infraestrutura do Brasil que não pode parar. Então a gente começa a falar de medicina, a gente começa a falar de setor financeiro, de farmacêutico, de logística, alimentício. Então essas frentes não pararam de contratar, pelo contrário, tiveram um período de uma alta demanda muito grande. Então, como consultoria, o que a gente viu? Um shift muito grande das vagas. Então a gente saiu das vagas ali da frente que a gente via de bens de consumo, de varejo, né, que era o nosso maior volume, indo para essas frentes de delivery, de tecnologia, de medicina. Então, o que a gente viu, né, nesse cenário pandemia, e a gente teve praticamente, olha que engraçado, o mesmo volume de contratações em 2019 e 2020. Então, a quantidade de pessoas que a gente contratou foi muito parecida. Então, o número quase não divergiu. Só que qual foi o grande diferencial? Os segmentos de mercado que a gente atendeu e o método de contratação. Então, antes a gente contratava muito mais efetivos, né? Pessoas CLTs dentro das empresas, então, de uma forma efetiva. Quando a gente veio para um cenário pandemia, a gente saiu ali de 50% de temporários para quase 70%, 75% das posições sendo de temporários para atendimento desses setores. Então, a gente viu um grande volume de contratações totalmente de forma online. Então, é aqui que a gente conseguiu atender nossos clientes muito pelo auxílio também aqui do JobConvo, com entrevistas vídeos gravadas, com aplicações de testes online. Então, a gente conseguiu continuar atendendo mesmo durante a pandemia em um novo formato, né, de acordo com o que o mercado precisava nessa época. Então, foi um shift bem interessante de ver. E quando a gente pensa, não tem mais emprego, eles mudaram, né? Como a gente vai buscar emprego também tem que mudar. É engraçado você falar isso, né? Porque nos primeiros meses em que a gente ficou realmente dentro de casa, no distanciamento, a gente tinha aquela impressão de que o mundo tinha parado, mas não, as coisas estavam acontecendo, só que cada um na sua casa, né? Exatamente. As coisas acontecendo. Exatamente. Para a gente poder pedir uma comida, alguma coisa tem que acontecer lá fora para que a comida chegue dentro de casa. Alguém tem que trabalhar para buscar, para trazer. Exatamente e não é isso. só o entregador, né? Quem faz a comida, a pessoa que está por trás da inteligência do aplicativo, para que o aplicativo funcione, porque a demanda dos pedidos aumentaram, né? Eu não tive problema nenhum, assim, de aplicativo que não deu certo, de pedido que não deu certo. As coisas realmente funcionaram. Só que a gente, quando não para pensar nisso, a gente nem percebe, né, isso acontecendo. Exatamente. A cadeia logística tem que funcionar inteira, né? E a logística sejam grandes clientes de logística, ou seja, essa logística nossa do dia a dia, de um aplicativo de delivery, muito mais compras online. Então, a gente vê um crescimento gigante em e-commerce, a gente viu empresas, né, tem um boom gigante, faturamentos recordes durante a pandemia, porque as pessoas vão mudar o padrão de consumo, vão mudar o padrão, né, de recrutar. Então, teve uma troca bem interessante, foi um movimento que aconteceu, acho que de uma forma sem ninguém perceber, né? Então, todo mundo começou a agir dessa forma do dia para a noite. Foi uma coisa muito automática. Muito, muito bacana. E com tudo isso acontecendo, algumas pessoas perderam, muitas pessoas, né, perderam empregos e tivemos muito mais profissionais no mercado. Quais foram as estratégias mais assertivas para atrair os melhores candidatos dentro desse mundo, né, de opções? Tem as pessoas também que estavam já recolocadas, que já estavam, acabaram não saindo. Essas são as pessoas que a gente quer, né? São as pessoas que estão mais, vamos dizer assim, qualificadas, mas também tem um monte de profissionais qualificados no mercado. Quais foram as formas mais assertivas, no seu ponto de vista, para atrair os melhores candidatos? Pensando nas estratégias de atração, Joyce, eu acho que a gente vem vendo essa mudança no mercado e agora, né, durante o Covid, se acentuou muito. Hoje as empresas não olham só para a parte técnica de um profissional, né? Eles olham também. Mas hoje o peso comportamental de um candidato
é muito maior, né? Então, esse olhar das empresas tem esse foco muito maior hoje para a parte de perfil comportamental. Porque o perfil técnico você consegue desenvolver muito mais fácil do que você fazer qualquer ajuste comportamental nos colaboradores. Então, a gente percebeu uma grande busca das empresas para a parte comportamental. E aí é que a gente começa a entrar em aplicações de testes, entrevistas por competência das consultorias. Então, a gente traz esses experts, né, dedicados para os segmentos de mercado para entender realmente o comportamento da empresa. E não tem o candidato bom ou ruim ou certo. É o certo para a empresa, para o momento daquela empresa. Então, às vezes, o que é bom para um candidato julgado bom, vamos colocar assim, para trabalhar na Deco, não é o melhor candidato para trabalhar na Jobconf, porque a cultura da empresa é diferente. Então, hoje o que os candidatos buscam é uma identificação muito maior com a cultura, com os valores, com a diversidade que eles vão ver na empresa. Então, esses são os assuntos, né, que a gente vai falar e que a gente vai se identificar. Então, como que a gente consegue atrair os melhores candidatos, sendo que eu tenho muito mais profissionais no mercado? E isso é bom e ruim, né? Eu tenho muito mais, eu tenho um pool muito maior, só que eu também tenho um trabalho muito maior aqui, muito mais minucioso de achar as pessoas certas para minha empresa. Então, transparência. É ser transparente nos valores da sua empresa, é ser transparente no que você oferece, qual que é a sua cultura, para que haja realmente a identificação do que as pessoas vão buscar quando elas buscarem aquela vaga. Não é só mais um emprego, né? Hoje as pessoas trabalham muito mais horas, então eles têm que realmente se identificar com o que eles fazem para serem realmente felizes. A gente hoje não trabalha mais na indústria 3.0. A gente já deu um passinho aqui para 4.0 e a gente começa a mudar esse conceito de não é só mais um emprego. As pessoas veem isso como parte da vida também. Então, essa mudança de olhar, eu acho que ficou muito forte agora no Covid, porque do nada as pessoas saem do seu ambiente social e se veem afundadas no trabalho. Então, se aquilo não traz uma certa satisfação, se aquilo não traz, né, não é uma fonte de alegria, né, essa identificação, a pessoa vai ficar muito mais frustrada em casa. Então, essa parte de como a gente identifica as pessoas para a empresa é o que a gente mais foca hoje na parte de recrutamento e seleção, é a parte comportamental. E isso leva os candidatos, mesmo neste momento de crise econômica, crise política, isso leva os candidatos a escolherem? Não gostou da cultura, não deu match com a cultura, eles não aceitam? Ou o que você observa no comportamento dos profissionais? Hoje os candidatos têm muito maior, um poder de decisão muito maior do que antigamente, né? Antigamente a vaga te foi oferecida, você aceita e acabou. Hoje não. Hoje a gente vê realmente candidatos querendo entender mais sobre a empresa, entender sobre os valores, quais são as ações, se eu tenho um fit. E a gente vê realmente essa preocupação dos candidatos que se preparam muito mais para uma entrevista, eles leem sobre a empresa, eles sabem onde a empresa está inserida ou não. Então é aqui que a gente começa a falar do lado da empresa. O employee branding é muito importante. Qual que é o meu EVP? Eu tenho um EVP definido? Eu estou fazendo a minha atração de forma correta? Estou fazendo as campanhas, estou indo nos locais certos para achar os candidatos? Porque hoje os candidatos têm sim um maior poder de decisão e é um pouco contraditório, né? Porque a gente viu que tivemos uma queda de empregos e mesmo assim as pessoas estão escolhendo. O mercado já voltou a aquecer. Esse quarto quarter aqui de 2021, a gente já está vendo, de 2020, desculpa, esse ano que vem, a gente já está vendo um aquecimento realmente de vagas, de candidatos, então a gente já começou a ver um aquecimento no mercado. Então, com certeza, isso vem atrelado a uma escolha de empresas onde a gente se identifica. Esse número, ele é real? Vocês estão contratando, estão com um número maior de vagas atualmente? Sim. Pensando um pouco assim na minha unidade, trazendo da minha realidade hoje, né? A gente teve épocas durante o Covid que a gente vinha 200 vagas, 150 vagas por mês. Hoje, na minha unidade, a gente tem quase 1.000 vagas em aberto. Nossa. Então, dentro da minha unidade, a gente viu que caiu bastante durante o Covid, realmente, 50%, 70% algumas vezes do volume que a gente tinha antes, mas hoje a gente já está em volumes maiores do que meses anteriores à pandemia. Então, a gente vê realmente esse crescimento,
muito em vagas de entrada, então N1, força de vendas, promotores de vendas, que é onde realmente as empresas estão apostando para esse motor para começar bem em 2021. Então, a gente vê bastante retomada, pelo menos por enquanto, para esses setores. Chegando também o final do ano, né? Tem também as contratações Black temporárias. Friday, Natal. Uhum. Exatamente. Bom, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, então não perca a hora, né? É um momento. Exatamente. Quer mudar, se não está empregado, essa é a hora, né? Entra no site, se candidata e... Diversas vagas abertas. Para quem tiver interesse, gente, entrem no site da Adecco, parceria com a JobConvo, e se inscrevam em nossas vagas em aberto. Legal. E a equipe continuou a mesma, Letícia? A sua equipe? Você teve que fazer redução ou você agora teve que contratar mais pessoas para poder te ajudar na contratação? Porque aumentou, né? De 200 para 1.000, como foi isso? Nós tivemos, sim, um crescimento da equipe. Então, a gente teve ali uma pausa, né, de contratações durante a pandemia, naqueles meses que a gente viu realmente uma baixa demanda. Mas hoje nossa equipe dobrou de tamanho, que é algo bem interessante para quem está em casa. Como você faz um onboarding online, como você, né, traz esse senso de pertencimento para as pessoas que nunca foram para a empresa. Como que você leva a cultura para dentro da casa das pessoas. Então, tem sido um aprendizado. Eu acho que de todos os lados, tanto das empresas quanto dos colaboradores, do melhor jeito de se fazer, e muito se fala disso, e acho que a gente vai continuar falando né, até ano que vem, então, como fazer da melhor forma, mas a gente teve sim que dobrar o tamanho de equipe e usando muitas ferramentas, né? Então, quando a gente pensa em testes, 100% aplicação online, então você acaba ganhando muito tempo na correção, por exemplo, porque antigamente você aplicava você vem de recrutamento e seleção, então você faz a aplicação de um palográfico, você leva 1 hora para uma correção. Eu lembro daqueles testes de atenção concentrada. Exatamente. E aí, quando você vai para o mundo digital, você começa a falar de autocorreção, né? Então, olha o tempo, né, que a gente começa a ganhar aqui dentro de um processo seletivo, tanto para o candidato, quanto para o gestor e para a consultora ou consultor que estão conduzindo as vagas. Legal. E Letícia, como que a consultoria pode apoiar as empresas nas estratégias para atrair os melhores candidatos? Porque você contou um pouquinho da sua experiência, até na contratação, porque a Adecco também é uma empresa e precisa contratar profissionais. Uhum. Você contou um pouquinho da sua experiência na contratação para vocês. Mas como que a consultoria pode apoiar as empresas a atrair os melhores profissionais? Hoje o nosso papel de consultoria está no nome, né? Consultivo. Então a gente tem que entender realmente o que é o melhor candidato para cada empresa, né? E esse olhar dedicado e esse olhar de customização para cada cliente é um grande diferencial que a gente traz aqui dentro da nossa unidade. Então a gente vai entender qual que é o EVP desse cliente, transparência com o mercado. Então vamos começar a trabalhar o employer branding dele para um marketing de recrutamento dedicado. Então hoje qual que é o público target da empresa? Então, o melhor candidato para o nosso cliente de TI, muito provavelmente não vai ser o mesmo de call center. Então, quais são as estratégias que a gente vai usar para atrair essas pessoas? E aí a gente começa a falar de desafios de carreira, desafios pessoais que as pessoas vão ter, crescimento, preocupação social, como que a gente posiciona a marca para mostrar isso para o público, para mostrar isso para o candidato, e transparência. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, a informação ela é muito fluida, né? Então hoje uma empresa não consegue mais falar, olha, eu sou extremamente diversa, meu foco aqui é diversidade e inclusão. Quem está lá dentro sabe que não é. Isso vai para a mídia, isso vai estar online, vai estar no Glassdoor, enfim. Então a gente vai ver essa informação. Então é sempre muita transparência com os candidatos e aqui a consultoria entra. Então entender qual que é o público-alvo, qual que é o foco e traçar as estratégias a 4 mãos junto com o cliente. Então, como que a gente vai posicionar a sua marca? Em quais redes que a gente vai fazer? Quais são as campanhas que a gente vai lançar? Online, offline, enfim. Então, é aqui que a gente entra com essa expertise realmente junto com as empresas para traçar este plano de atração dos candidatos. Porque, às vezes, as pessoas pensam, quando é consultoria,
vem aquela imagem de agência de empregos do passado e que é um trabalho operacional e que a consultoria vai fazer o trabalho operacional, mas tem um trabalho estratégico por trás, né? E não é só um trabalho operacional. As empresas, elas aceitam isso? Elas trabalham em parceria? Ou apenas, não, eu quero que você faça o trabalho operacional, ou eu aceito a sua indicação do melhor, né? Porque às vezes a empresa está fazendo também, às vezes não sabe se é a melhor estratégia. Na Eu acho maioria que das... eu acho que depende muito do momento da empresa, né, Joyce? Eu acho que você já deve ter sentido isso também por onde você passou. Então vai depender muito do que as empresas buscam. Eu tenho empresas hoje que, olha, realmente eu só preciso de braços para dar vazão no volume de vagas que eu tenho. Eu não busco um parceiro estratégico. Em outras empresas, nós somos parceiros estratégicos. Então, a gente senta para falar de planejamento de workforce. Então, né, qual que é a previsão para o próximo quarto, para o próximo ano, para a gente já conseguir desenhar estratégias, campanhas de atração, campanhas de diversidade. Então, como que a gente vai atrair? O que é diversidade para cada empresa? Porque é um tema extremamente amplo, né? A gente começa a falar de gêneros, idade, o que é diversidade para cada empresa? Então a gente entra assim nesse papel muito consultivo e eu particularmente gosto muito das palavras parceiro estratégico, né? Então como que a gente vai desenhar a estratégia de RH a quatro mãos? Ou mesmo caso o cliente queira desenhar sozinho, mas para passar para a gente, para ter uma segunda opinião, para ter um olhar diferenciado. Então sim, a gente vê uma abertura cada vez maior. Eu acho que era algo não muito utilizado há 3, 4 anos atrás, mas nesses últimos anos a gente vê esse shift bem grande para buscar experts em partes de talent acquisition, buscar experts em como atrair os melhores talentos. Eu acho que realmente é uma tendência bem grande de mercado, e é aqui que eu entro junto com a minha equipe dedicada também. Então a gente faz esse atendimento customizado. Então a gente tem equipes dedicadas para cada cliente para entender de cultura, para entender de posicionamento de marca, de comportamento, chaves. Então é aqui que a gente entra com são serviços bem diferentes, né? Eu gosto de colocar que apesar de ser recrutamento e seleção, a gente desdobra recrutamento e seleção em diversas frentes aqui dentro. E isso é interessante você falar, Letícia, dessa mudança, porque realmente eu acompanhei essa transformação e essa mudança de comportamento das empresas para as consultorias tem acontecido cada vez mais, porque o próprio RH, como a Daniela citou na palestra dela, o próprio RH também vem nessa mudança, né, de ser um parceiro estratégico do negócio. Então, para que o RH se posicione de uma forma mais estratégica e se conecte ao negócio, ele precisa também trabalhar com parceiros estratégicos para que isso aconteça, né, no dia a dia. Então, isso que você falou de parceria estratégica é essencial. Acho que as pessoas de RH que olharem desta forma, elas vão crescer muito, né, e vão fazer com que a empresa cresça também, né? Isso é um grande diferencial. Eu sempre, quando eu buscava profissionais de RH para trabalhar na minha equipe, eu buscava profissionais com esse olhar, né? E eu estava bem naquela mudança, naquela transição, onde ainda tinha aquele comportamento operacional, aquele modelo de pensamento operacional, de o RH ser apenas o pagar, né? Não, e foi uma grande evolução que a gente vem acompanhando nesses últimos anos, nessas últimas décadas. Eu fico feliz de ver tudo isso, essa transformação acontecendo. É muito bacana. Acho que nunca é da noite para o dia, né? A gente vê o movimento acontecendo de cada vez mais, né, com mais frequência, mas é algo que é muito interessante de ver e me deixa extremamente feliz. Deixar eu fico aqui 2 horas falando no tema. Né? Você gosta do que você faz, é isso que acontece. Mas é algo que é muito legal de ver e que a gente também vem sentindo bastante aqui na pele. É por isso que a gente tem essa vertical para esse tipo de serviço. Então, a gente tem esse olhar dedicado para cada cliente realmente. Muito legal. E falando da ótica de profissionais, porque aqui a gente também está falando para profissionais, né? O que os profissionais estão buscando nas empresas que eles irão trabalhar? Eu sei que já falou um pouquinho da cultura, do match, mas
olhando assim para o cenário atual, na sua opinião, o que os profissionais estão buscando? O que chama mais atenção na sua percepção? Hoje o que a gente vê muito, né? Antigamente chamavam de plano de carreira, aí começaram a falar de protagonismo de carreira, então você não pode ter nada desenhado. Eu gosto de chamar de foco em desenvolvimento, né? O quanto as pessoas podem crescer dentro da empresa. Então, muitas vezes, algumas pessoas ainda têm uma visão de eu gosto de entrar e ter meu caminho traçado. Em 6 meses eu sei que eu vou para pleno, em 1 ano eu vou para sênior. Isso vem caindo muito por terra, né? É algo que a gente vê que é muito mais por produtividade, não mais por tempo que você fica dentro da empresa. Então, os profissionais buscam isso, né? O quão flexível é a minha empresa para eu poder produzir sem ter que estar no escritório das 8h30 às 6. Então, hoje, o home office, por exemplo, principalmente para perfis de TI, né, é algo que eles valorizam muito. Então, parece que é besteira hoje que está todo mundo em casa, mas é uma tendência que a gente vê muito grande quando as pessoas buscam emprego. Então, foca em desenvolvimento, o quanto a empresa valoriza o crescimento interno, os desafios. A gente fala muito de representatividade, né? Então, a gente entra em foco de diversidade, de representatividade. Acho que tudo aqui não pode focar na mesma caixa, mas tem que englobar e tocar em todos os pontos. O quanto as pessoas se identificam com a empresa e as causas. Eu acho que a gente vê esse crescimento muito maior em preocupação com causas, com o meio ambiente, como que eu me posiciono, qual que é a atividade social que essa empresa tem. Então, a gente vê essas perguntas vindo nas primeiras entrevistas de emprego. Então, a gente vê durante a triagem as pessoas com essa preocupação em desenvolvimento, em posicionamento. Então, a gente vê não mais só a preocupação, né, com remuneração, obviamente isso é extremamente importante para todos aqui, ninguém vive de amor, mas a gente também vê esse foco muito maior social e de representatividade das pessoas quando elas buscam novos desafios. Eu costumo falar que é o pacote de remuneração que está embutido tudo isso, né? O desenvolvimento, o clima, tudo isso está dentro de um pacote, né? Exatamente. E é bacana isso, porque o que você disse, falando do desenvolvimento, antes tinha uma cultura, né? De um certo tempo num cargo e automaticamente a pessoa era promovida. Isso na época do meu pai, que trabalhava em indústria. Graças a Deus que isso vem mudando, né? Porque realmente a pessoa ela cresce de acordo com a sua performance. E isso não faz porque ele poderia até crescer, mas profissionalmente ele ficaria estagnado, porque não está trazendo produtividade, não está trazendo o desempenho, né? Acho que essa forma é bem legal, esse ponto que você trouxe. E às vezes a gente vê uma pessoa que trabalha muito bem sozinha e que sobe de cargo para gerenciar a equipe e não vai bem. Porque trabalha muito bem sozinho naquilo que faz. Quando coloca para a gestão de uma equipe, é um papel totalmente diferente. A pessoa é extremamente boa tecnicamente. Aí a gente fala, então vai ser uma ótima gestora de equipe. Não necessariamente, né? As competências são diferentes. Exatamente. Então, hoje a gente tem esse olhar muito mais fundo. Obviamente existem erros, a gente colocar a pessoa certa no lugar errado, muitas vezes. Mas eu acho que a gente consegue identificar muito mais rápido e consegue mapear esses comportamentos chaves para cada posição. Então a gente entende que pessoas, né, são líderes, ou, né, de pessoas, líderes de líderes, e outros são muito bons tecnicamente, que você vai colocar a pessoa sozinha e ela vai produzir muito. Que todos os perfis são importantes para a empresa. Então, não é porque você é líder que você é bom ou não. Nós precisamos desse mix, né? A empresa é feita de pessoas diversas. E as empresas precisam pensar nessas estratégias, né? Não pensar só na evolução de carreira para uma posição de liderança. Precisa criar estratégias para especialistas, para carreira Y, né? Porque não necessariamente ser um gerente significa que você não possa ser um especialista e ter o mesmo nível que um gerente, sem as pessoas. Como você disse, tem pessoas que trabalham muito bem sozinhas e são muito boas tecnicamente, né? E isso é muito importante que as empresas, que os RHs pensem nessas estratégias de carreiras, né? E não deixar apenas uma opção, porque o profissional ele acaba se obrigando. Eu não tenho mais para onde ir. Se eu quero crescer, se eu quero ganhar mais, eu preciso ser gerente.
E ele acaba assumindo uma posição que ele sabe que ele não está preparado. Eu tenho um caso, que eu não vou citar nomes, é lógico, mas de um profissional que era gerente, e ele abertamente, tirando o crachá, me disse: eu não gosto de trabalhar com pessoas. E eu falei: que bom que você assumiu e que você tem consciência disso. Agora vamos trabalhar para que você encontre uma carreira e uma posição adequada para você, né? E que bom que ele teve essa consciência. Foi libertador para ele aceitar isso. E é importante mapear, né? Porque às vezes você coloca uma pessoa que é extremamente boa como especialista num cargo de gestão e vai ser uma pessoa frustrada. Eu escutei uma frase que me marcou muito de uma colega de trabalho. Ela falou: as pessoas não deixam as empresas, elas deixam os líderes. Então, se você tem uma pessoa num cargo de gestão, num lugar errado, ela vai frustrar a equipe dela, ela vai ficar frustrada. Então, não adianta você tentar encaixar a pecinha quadradinho no círculo. Vai funcionar por um tempo, mas depois não mais. Então, é muito importante essa parte de comportamento, né? Porque a parte técnica, de novo, a gente ensina. O comportamento é muito mais difícil de se mudar. Desenvolver. O comportamento é mais difícil porque a pessoa precisa ter consciência de que aquele comportamento precisa ser desenvolvido, né? Exatamente. Bacana. E para você, o que ficará de tendência, na sua opinião, o pós-pandemia, né? O mundo depois vacina, a gente voltando. O que para você fica de tendência para atrair os melhores profissionais para as empresas? Obviamente, né, muito vai se falar de tecnologia. Eu tenho uma forte indicação a achar que as empresas não vão manter um processo 100% online, pelo menos não todas, né? A gente vai ver aqui algum mix, algum híbrido, né? Então, algumas empresas vão usar um modelo totalmente online, outras vão usar um modelo parcialmente online até a entrevista final, ou com o gestor, ou com, enfim, com o RH, com uma parte presencial. Então, acho que a gente vai começar a ver esse mix, mas com muito mais presença de tecnologia, e não só para aquela tecnologia que a gente pensa em entrevistas vídeo, não só o teste, mas a gente começa a falar aqui para as empresas de KPIs, de entregas, de indicadores de entregas. Como que o RH hoje começa a agregar valor para a área, trazendo números, né? Trazendo eficiência para a unidade. Então, tudo isso faz parte do recrutamento e seleção. Como que a gente consegue trazer indicadores e controles dentro do meu processo para agregar valor, reduzir tempo, trazendo tecnologia também para essa parte comportamental. Então, uma ferramenta que a gente também tem parceira para entrevistas vídeos às cegas. Então, a gente tira esse bias, né, esse pré-conceito quando a gente entra para alguma entrevista, e a gente vai analisar a pessoa muito mais pela parte técnica e comportamental do que pela parte social, gêneros, enfim. Então, a gente começa a tirar os nossos bias, os nossos preconceitos. Então, acho que isso é uma tendência muito grande para o futuro, pensando também no que os profissionais buscam. Eles estão buscando empresas que são diversas, que estão querendo, né, olhar para desenvolvimento e não só para quem é a pessoa. A gente vai começar a ver uma tendência dessa também acompanhando o recrutamento e seleção, porque são coisas que têm que andar em paralelo. Então, e inteligência artificial, né? Então, acho que muito vem se falando de inteligência artificial, gamificação, são tendências que a gente vê no mercado, não vou repetir, porque eu sei que o Ronaldo também apresentou aqui um pouquinho no começo, para quem não estava, vale a pena assistir. E eu acho que a inteligência artificial e tecnologias em geral só faz sentido se, melhorar a experiência de candidatos, gestores, consultores e trazerem também uma redução de custos e tempos. Então, a gente não pode trazer uma tecnologia, porque eu tenho um processo super tecnológico, mas ninguém gosta de fazer. Leva horas para se realizar, não é efetivo, eu gasto muito. Então, para que trazer? Né? A tecnologia ela tem que vir com um propósito. Então, se ela vem com o propósito de melhorar minha experiência, de reduzir custos e tempos da minha empresa, aí sim a gente começa a ver que essa é uma grande tendência que vem acontecendo hoje. Então, acho que esses são os grandes takeaways aqui do que a gente vê para o futuro. Eu tenho um sonho. Eu tenho uma ideia que a gente vai conseguir saber os candidatos pela leitura facial. Vai vir as competências, vai vir as técnicas, é igual aquela leitura do Facebook, que
lê o rosto da pessoa, em vez de trazer o nome, já traz o currículo todo da pessoa. Hoje já existem algumas ferramentas dessa no mercado, né? Mas que ainda não são 100% efetivas. Então, é difícil a gente trazer para um processo, se não é 100% efetivo, porque a gente pode estar sendo injusto com candidatos, né, que não estão sendo bem avaliados pela ferramenta. E quando passam pela entrevista ou por outros testes, a gente vê que tem informações divergentes. Então, eu ainda tenho um pouquinho de resistência até a gente realmente ter uma ferramenta dessa que tenha uma eficácia comprovada, para a gente não prejudicar ninguém. Sim, lógico que precisa ter toda a evolução tecnológica para isso acontecer. Vai mais uns 5 anos para isso acontecer. Espero que sim. Eu adoro tecnologia, então, enquanto antes chegar, o antes eu posso usar. Exatamente. Bom, vamos para as perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui que eu não li, mas vamos lá. Os testes aplicados pela empresa devem ser aplicados apenas por profissionais de psicologia? E nessa pandemia, o teste com correção 100% online tem que ter um olhar de um psicólogo para avaliação do resultado ou pode por um profissional de administração ou RH, por exemplo? Excelente pergunta. Antigamente, os testes presenciais, como um palográfico, atenção concentrada, só podiam ser aplicados e corrigidos por profissionais de psicologia. Hoje, com a vinda das ferramentas online, a gente tem poucas ofertas de testes psicológicos. A gente fala muito mais de testes comportamentais. Então, é uma tendência grande que a gente vê aqui. E os testes passam por uma autocorreção. Então, hoje eu posso ter uma consultora que é formada em administração, em física, em economia, disparando esse teste, porque não é ela que vai efetivamente aplicar nem corrigir, é a ferramenta. Então, a gente consegue, sim, usar essa ferramenta como parte do processo e não necessariamente ser aplicada por um profissional de psicologia. Muito bem. E eu, como psicóloga, digo, é isso mesmo. Eu acho que a área de psicologia, ela precisa se desenvolver mais nesse sentido, né? De testes online. Eu já discutia isso há uns 10 anos atrás. Eu acho que o CRP aí tem um caminho para andar. Lógico que precisa de investimento em pesquisa, porque você não pode simplesmente criar um teste e para que ele seja corrigido online. Tem que ter pesquisas, tem que ter um investimento para isso. Mas, enquanto isso não acontece, ainda bem que nós temos as ferramentas comportamentais, porque os testes de psicologia são testes de personalidades, né? Uhum. E os testes online são os testes comportamentais. Isso é bem bacana. Eu esqueci de mencionar quem foi que fez a pergunta, a Tainá. E obrigada, Tainá, por participar. Obrigada. Se tiver mais alguma dúvida, Tainá, por favor, não hesite em entrar em contato com a gente, ou aqui pelo chat, ou depois mesmo pelo LinkedIn. Enfim, fique super à disposição para todos que tenham perguntas e obrigado pela participação. Eu que agradeço, Letícia, você por ter disponibilizado o seu tempo, de estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho das suas experiências e contando um pouquinho dos cases de sucesso de vocês. Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, Joyce e Ronaldo também, não sei se está aqui ainda, pelo convite. Fico super à disposição. Eu adoro falar de recrutamento e seleção, de tecnologia, então se deixar eu fico aqui 3 horas falando. E fico super à disposição caso alguém tenha ficado com alguma dúvida também, para conversarmos um pouquinho mais. Letícia, eu que agradeço. Foi muito bacana essa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos e todas. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau.